Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para fazer o vídeo de pós-jogo da final da Copa do Rei da Espanha. Barcelona venceu o Real Madrid 3-2, gol na prorrogação de Koundé, garantiu o 32º título da final da Copa do Rei da Espanha para o Barcelona, que é o maior vencedor dessa competição. Como de costume por aqui, os vídeos pós e pré-jogo são sempre focados no Real Madrid, quando eu faço vídeos do Real, quando eu faço vídeos do Atlético também são focados no Atlético. Então, só para avisar que este vídeo pós-jogo é focado na derrota do Real Madrid, o que essa derrota pode representar para algumas mudanças dentro do time e, claro, fazer uma análise da partida, das decisões do Ancelotti, dos jogadores, enfim, das sensações e do que eu pude acompanhar à distância, porque dessa vez não fui para Sevilha para acompanhar a final da Copa do Rei, tava muito caro, então o segmento foi à distância mesmo e estou aqui para falar sobre essa derrota do Real Madrid e já deixando parabéns ao Barcelona pela conquista do título. Foi uma final disputada, foi uma final boa no final das contas, porque geralmente essas finais elas são às vezes muito truncadas, a gente vê um jogo mais feio, com os dois times mais temerosos, digamos assim, e não foi o que a gente viu nessa final da Copa do Rei, uma final realmente muito boa, com momentos para os dois lados, vou analisar um pouquinho e, claro, já falar um pouquinho mais do futuro do Real Madrid, o que resta para o time do técnico Carlo Ancelotti. Antes de mais nada, sempre aquele pedido para vocês que estão por aqui, se inscrevam no canal, deixem o like e os comentários por aqui. Bom, vamos começar falando sobre o jogo, sobre as decisões do Ancelotti na escalação. O Ancelotti escalou o time no 4-4-2, basicamente. Na hora de defender era mais um 4-1-4-1, digamos assim. Por quê? Porque o Mbappé começou no banco de reservas. Depois do jogo, na entrevista coletiva, o Ancelotti reconheceu que ele não estava para jogar 90 minutos e preferiu colocar ele no segundo tempo. E o Real Madrid foi com o Lucas Vázquez na lateral direita, Mendy voltando de lesão, que durou 8 minutos em campo na lateral esquerda, Tchouaméni, Valverde, Jude Bellingham e Dani Ceballos no meio de campo, e Vinícius e Rodrigo como a dupla de ataque. O Real Madrid no desenho muito mais se aproximava ao Real Madrid da temporada passada com o que o Ancelotti tinha tentado fazer até então nessa temporada com esse Real Madrid. Um primeiro tempo que foi só do Barcelona. Terminou o primeiro tempo com 63% de posse de bola, 9 finalizações, 4 finalizações no gol, nenhuma do Real Madrid. O Real Madrid caiu em impedimento 3 vezes no jogo. E o jogo no primeiro tempo foi praticamente todo do Barcelona e ainda para o Real Madrid teve essa lesão do Mendy que fez com que aos 8 minutos o Ancelotti já tivesse que utilizar uma janela de substituição para colocar o Fran Garcia em campo. Daí talvez eu já dê para dizer que ele errou colocando o Mendy em campo, mas o Ancelotti confia muito no Mendy para fazer jogos mais defensivos, né? Que ele quer o lateral esquerdo mais defensivo. E no final o Mendy não recaiu da lesão, porque a lesão foi na outra perna, a perna que ele não estava lesionado. O Mendy tinha perdido 9 jogos, mais de um mês ele tinha ficado fora. E agora vamos ver, talvez não volte para o resto da temporada, vamos ver qual é que vai ser o tempo de recuperação. Um primeiro tempo totalmente do Barça, que abre o placar com um golaço do Pedri de fora da área. Inclusive, o Pedri, para mim, foi o melhor jogador dessa final, considerando que o Barça ficou com o título. Se o Real Madrid tivesse ficado com o título, acho que eu iria com o Bellingham. Primeira parte foi uma primeira parte do Barcelona, porque o Pedri comandou, o ritmo do jogo foi do Pedri, foi o que ele quis fazer. E o segundo tempo foi do Real Madrid, porque a gente viu um Bellingham sendo mais protagonista e contando muito com a figura de Kylian Mbappé na entrada e a boa adaptação entre Mbappé e Vinícius Júnior que a gente viu no segundo tempo. Como eu disse, primeiro tempo praticamente todo do Barcelona, segunda parte do Real Madrid. Rodrigo saiu de campo para a entrada do Mbappé no intervalo e o Real Madrid realmente começa o segundo tempo de uma forma muito mais voraz e agressiva, tentando encontrar o gol, né? Nos primeiros 5 ou 6 minutos, tem 3 ou 4 defesas do Chesney, 2 assim na sequência, em 2 chutes do Vinícius Júnior, uma outra num chute do Mbappé. Então o Real Madrid realmente voltou muito melhor para o segundo tempo, indo mais para cima do Barcelona e
não caindo tanto na linha de impedimento, e por isso que eu destaco a mobilidade do ataque entre Vinícius e Mbappé. O Vinícius, inclusive, quando o Mbappé entra, o Mbappé fica mais pela esquerda, o Vini fica mais pela direita, até para aproveitar o Gerard Martin, que estava ali pela direita, pela esquerda do Barça, que não é o lateral titular, já que o Baldé tá lesionado. Para aproveitar, né, tentar ir para cima do marcador mais vezes, e funciona muito a dinâmica de movimentação do Vini, do Mbappé e do Bellingham na segunda parte. O Bellingham consegue se impor no centro de campo do Real Madrid. A entrada do Mbappé muda o jogo, o Mbappé entra muito bem na partida. Para mim, aqueles primeiros minutos do segundo tempo são talvez os melhores minutos do Mbappé com o Real Madrid em uma eliminatória, em um jogo decisivo, assim, ele realmente vai muito bem. E é dele o gol de falta de empate da partida. O Mbappé que com esse gol, se eu não me engano, ele chegou aos 35 na temporada, eu acho que sim, né? 34, 35, agora eu fiquei na dúvida, me fugiu aqui. Mas o Real Madrid, nesses primeiros 10 minutos do segundo tempo, finalizou 9 vezes, 6 vezes no gol. Foi um segundo tempo muito bom do Real Madrid em geral, mas principalmente esse início, né? Que o Mbappé chega aos 69, o Real Madrid empata com o gol de falta do Mbappé, e aos 76, num cruzamento. E aí já tinha entrado as outras substituições do Ancelotti em campo, que ele tira de campo o Lucas Vázquez e o Ceballos fazendo um jogo muito ruim também, para a entrada do Arda Güler e do Modric. Os dois entram muito bem no jogo. O Modric, pelo jogo já tá num nível assim que o Barça já estava mais cansado, ele se sobressai, né? Porque não tem que correr tanto e mais ficar com a bola e pensar, o Modric é o cara para fazer isso. E o Arda Güler entra muito bem. Inclusive, uma das críticas ao Ancelotti nessa temporada é que ele não utilizou mais os meninos, né? O Arda Güler e o Endrick, já vou falar do Endrick. E nos últimos jogos ele tem utilizado o Arda Güler como meio-campista. Não tanto como ponta aberto pela direita, mas como meio-campista. E o Arda Güler está ajudando o Real Madrid nesse momento, porque é um cara com critério, com bom domínio de bola, com um bom passe, e ele está ajudando o Real Madrid. Ele entrou bem de novo no jogo. E é dele o escanteio que ele cobra, e o Tchouaméni faz o gol, que seria a virada do Real Madrid 2-1 para cima do Barcelona. Mas a gente tá vendo nessa temporada um Barça meio incansável, assim, né? Um Barça que não desiste, um Barça que não se entrega, e aí aos 83 minutos o Ferran, num erro total de comunicação entre o Courtois e o Rüdiger, faz o 2-2 e leva o jogo para prorrogação. Durante o jogo tem 2 pênaltis que o Barcelona pede. Um agarrão do Dani Ceballos no Cubarsí dentro da área, mas depois dá pra ver uma imagem que os dois se agarram às camisetas, então fica na dúvida. E depois um outro do Rüdiger no Ferran dentro da área. Mas o que o árbitro marca, não são nenhum desses dois, ele marca o pênalti aos 95 minutos, Asensio derrubando o Rafinha na área. Que na verdade não foi pênalti, porque depois pelas imagens dá pra ver que o Asensio não encosta no Rafinha, então não é pênalti, o Rafinha acaba recebendo o cartão amarelo. O jogo vai para prorrogação, o Vinícius Júnior sai de campo sentindo, vamos ver gravidade de lesão do Vini, mas ele claramente deixa o campo porque ele estava sentindo, ele faz uma cara assim de dor, parecia perna direita, não sei se direita ou esquerda, vamos ver, sai de campo e o Brahim Dias entra. Brahim Dias não entra bem, e inclusive é um erro entre ele e o Modric que faz o Koundé fazer o gol do 3-2 no 115 ou 116 já da prorrogação, que já os dois times estavam super cansados, com desgaste físico monstruoso. O Hansi Flick tira o Pedro, tira o De Jong, o Ancelotti faz as substituições, coloca o Endrick em campo, faltando 10 minutos para terminar o jogo, meio que para tentar buscar alguma coisa, e o Barça acaba fazendo esse gol e acaba ficando com o título. Eu não esperava uma final tão boa, eu acho que o Real Madrid conseguiu competir com o Barcelona, coisa que não tinha feito em nenhum dos outros clássicos na temporada. Lembrando que tinha perdido o primeiro de goleada no Bernabéu e depois tinha perdido o outro na final da Supercopa da Espanha. Agora perde também, mas perde de outra forma. Perde competindo melhor com o Barcelona, que é um dos melhores times dessa temporada. E perde o título da final da Copa do Rei. E o Barça fica com esse título e ainda tá vivo na Champions.
E em La Liga, eu vou falar mais semana que vem na prévia do jogo do Real Madrid sobre a situação em La Liga, mas a possibilidade real que o Real Madrid tinha de título era a Copa do Rei da Espanha, porque em La Liga não depende do Real Madrid. O Real Madrid precisa vencer o seu jogo contra o Barça e ainda precisa contar com o tropeço do Barcelona para realmente ter a possibilidade de título. Então, a possibilidade real de título, sem contar o Mundial de Clubes, daqui até o final da temporada para o Real Madrid, era a final da Copa do Rei. Não veio. Sobre o Endrick, só para trazer, ele foi a última substituição do Ancelotti. Tentou até fazer alguma coisa, mas foi muito pouco tempo em campo. Eu teria colocado ele antes do Brahim, porque eu acho que o jogo pedia um atacante mais rápido do que um atacante com controle de bola quando ele coloca o Brahim em campo, mas é a decisão do Ancelotti. E no final do jogo ainda tem uma treta enorme por uma falta que o árbitro não deu. O Vini invade o campo, o Lucas Vázquez invade o campo, o Bellingham faz alguma coisa ou fala alguma coisa pro árbitro, o Rudiger joga o gelo no árbitro, quase acerta o árbitro, toma cartão vermelho, fica descontrolado na beira do gramado. São 7, 8 pessoas segurando o Rudiger, totalmente fora. E o árbitro dá 3 cartões vermelhos, já na finaleira da partida. Um é pro Rudiger, com certeza, o outro é pro Lucas Vázquez, com certeza. E o outro, tem alguns meios dizendo que foi pro Vinícius, mas eu confio na informação da Arantia Rodrigues, da Cadena Copa, que diz que esse terceiro cartão vermelho do Real Madrid foi pro Bellingham. Não tendo mais Copa do Rei, em teoria, se tem que cumprir esses jogos de suspensão em La Liga. Então vamos ver, isso aí vai depender do tempo de suspensão e tal, que vai ser estabelecido pelo comitê disciplinar para cada um dos cartões vermelhos, mas o Real Madrid pode perder Rudiger, Lucas Vázquez e Bellingham, vamos ver por quanto tempo aí para os próximos jogos. Depois do jogo, o Ancelotti falou em entrevista coletiva, disse que foi uma derrota dura, mas que o time competiu bem, e é verdade, a gente viu o Real Madrid competir melhor do que competiu, por exemplo, contra o Arsenal na Champions, do que estava competindo nos últimos tempos em jogos assim importantes. Não conseguiu ficar com a vitória por um detalhe, né? Porque o Modric e o Brahim ali se confundiram, o Koundé aproveitou e fez um golaço, justa a vitória do Barcelona, como se o erro tivesse sido do Barça e alguém do Real Madrid tivesse marcado o gol. Também seria justa a vitória pro Real, porque eu acho que os dois conseguiram entregar. Mas pela temporada que vem fazendo, a temporada do Barcelona é melhor que a do Real Madrid. E pro Real Madrid fica muito pouca coisa, basicamente. Perdão. Vamos lá agora, depois da crise de tosse, voltando. Para o Real Madrid resta basicamente La Liga, no qual o time não depende somente dos seus resultados para conquistar o título. E o futuro do técnico Carlo Ancelotti é o que está sobre a mesa agora, nesse momento, né? A sensação que se tem aqui em Madrid é de um final de ciclo. Não vencendo a Copa do Rei, eu acho que só fica mais evidente que esse final de ciclo chegou. E muito provavelmente, depois do encerramento do Campeonato Espanhol, o Ancelotti não será mais técnico do Real Madrid. Eu imagino que esse finalizar dessa relação, a gente está falando do técnico mais títulos na história do Real Madrid, o técnico importantíssimo na história recente do Real Madrid, vai ser feito alguma coisa, vai ser encerrado esse ciclo, mas perguntaram para o Ancelotti na coletiva sobre o futuro dele, ele disse: posso seguir, posso parar, mas isso é para falar nas próximas semanas e não hoje. Quando ele diz posso seguir, posso parar, é porque existe a possibilidade de parar de ser treinador, o que não deve acontecer agora, porque o Ancelotti ainda tem um desejo na carreira dele, que é treinar uma seleção em uma Copa do Mundo. E por isso a seleção brasileira, o desejo da CBF de contar com o Ancelotti parece que vai ganhando ainda mais estruturas. Inclusive tem uma matéria da Monique Danello e da Aline Nastari lá no portal da TNT, trazendo alguns detalhes dessa aproximação do Ancelotti com a CBF, da CBF com o Ancelotti, para ele vir a ser, caso se encerre o ciclo dele com o Real Madrid, o próximo técnico da seleção brasileira. Sobre isso a gente vai falar muito, como diz o Ancelotti, nas próximas semanas. Vamos ver qual vai ser a decisão do Real Madrid, porque o Ancelotti coloca tudo na mão do Real Madrid, de como vai ser esse fim de ciclo, né, de como isso vai se encerrar, mas acredito que vai ser de uma maneira boa e cordial para todos os lados. O Ancelotti é um cara que sempre colocou o Real Madrid em primeiro lugar, que sempre quis que quando essa relação terminasse, ela terminasse da melhor forma, e tudo indica que vai ser dessa forma. E aí para o Real Madrid começa uma nova história,
que é entender como é que vai ser o time no Mundial de Clubes, quem vai ser o futuro treinador, quando esses anúncios serão feitos, enfim. Aí é outra treta que vamos falar muito por aqui durante o final dessa temporada e o início da próxima. Mas é isso, sobre o final da Copa do Rei, basicamente é entender como é que vai ficar o futuro do Ancelotti e, claro, o planejamento do Real Madrid para a próxima temporada passa aí por contratações, por decisões que o clube vai ter que tomar em relação primeiro ao treinador, depois as peças que o futuro treinador vai querer contar. Enfim, tem muita água para passar embaixo dessa ponte e falaremos, claro, nos próximos vídeos por aqui sobre o que pode acontecer ou não com o Real Madrid daqui até o final da temporada e, claro, muito sobre a temporada que vem. Se você chegou até aqui no vídeo e não está inscrito, se inscreva para ajudar o canal a crescer, deixa o like, os comentários por aqui, claro. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês.